Percy Jackson. Já ouviu falar nesse nome? Conhece esse nome? E os livros? Já tinha lido algum livro? Já folheou algum livro? Viu a capa? Né? Olha o assunto dos livros. Só pela capa a gente dá para ter uma noção, né? Qual que é o assunto? This is the book version of the character. Essa é a versão em livro do personagem, né? This is the film version of the character. A versão dele em filme, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre Percy Jackson hoje. Hello, how are you today? E aí, tudo bem com vocês, né? Plano de estudo tutorado do 7º ano do ensino fundamental, volume 5. Do you speak English? English Week 1, estamos na semana 1 do PET 5, então, né? Componente curricular Língua Inglesa, ano de escolaridade 7º ano, nome da escola, Escola Estadual, Professor Francisco Dias. Pages 89 to 91, as atividades de inglês. Pages 89 to 91. 89 to 91. As atividades do PET, nós começamos com o texto, né? Read the text below. Né? Leia o texto abaixo. Rick Riordan, né? É o nome do autor, né? É um autor, né? From Wikipedia, the Free Encyclopedia. A gente tem o link aqui do texto sobre esse autor na Wikipedia. Acessem lá, se puderem, né? Para conferir que essa informação está lá. Bom, temos o texto aqui com várias palavras cognatas, várias palavras que se parecem com português, mas antes de fazer a leitura do texto, vamos olhar as perguntas. Eu sempre recomendo fazer isso, porque aí a gente vai ler o texto com outros olhos, né? A gente vai ler o texto olhando as informações que são necessárias mesmo, né? As informações que a gente tem que retirar do texto. Responda as questões em português. 1. De acordo com o texto, quem é Richard Russell Riordan Jr.? Né? Tem cheio de R no nome dele, né? Richard Russell Riordan Jr. Alliteration, é uma literação, né? Repetição de consoantes. Mas quem é ele, né? De acordo com o texto. 2. Quem é o personagem Percy Jackson? Quem é o personagem Percy Jackson? Escreva aí brevemente quem que é o Percy Jackson. 3. A série Percy Jackson e os Olimpianos é composta por quantos volumes? Então, confiram lá no texto. Quantos volumes, né? Quantos livros, né, compõem a série? 4. Em quantos idiomas os livros da série Percy Jackson foram traduzidos? E quantas cópias foram vendidas nos Estados Unidos? Lembra que Estados Unidos em inglês é o quê? United States of America. Ou então, the United States, né? 5. Sobre qual mitologia trata cada uma destas séries escritas por Richard Riordan? 8. Percy Jackson e os Olimpianos. Qual mitologia, né? Mitologia brasileira, nórdica, italiana, romana, grega? Qual mitologia que fala esse livro aí? B. As Crônicas dos Kane. C. Magnus Chase e os Deuses de Asgard. Asgard em português. Então vamos olhar o texto agora. Junto comigo aqui, ó, a gente tem o que? Uma foto do autor, né? Essa personagem, essa celebridade, né? Richard Russell Riordan, born June 5th, 1964, né? Aqui então temos o que? Olha aqui, ó, associado com o nome de uma pessoa
e aí tem uma data aqui entre parênteses. O que pode ser isso? Então, isso só pode ser o quê? A data de nascimento da pessoa, né? Além do mais, a gente já viu essa palavra aqui, ó, born, é um verbo, né? Nascer, né? Aqui ele funciona como adjetivo, né? Nascido, né? Is an American author, né? Então ele é o quê? Americano, né? E é um autor. Olha a palavra que se parece com português. O cognato aqui, ó, author, né? American author. He is known for writing the Percy Jackson and the Olympian series, né? Writing. É importante. Escrever, né? Ele é conhecido por escrever essa série about a 12-year-old Percy Jackson, 12-year-old, né? Então aqui, ó, a gente tem uma ligação aqui, ó, 12-year-old. Aqui a gente não tem esse years no plural, que aqui se tornou um adjetivo, né? 12-year-old Percy Jackson. Então, quantos anos que o Percy Jackson tem? Temos aqui 12-year-old Percy Jackson, who discovers, que descobre o quê? He is the son, aí ó, son, filho, né? Of the Greek god Poseidon, né? Poseidon, que é o deus dos mares, né? Na mitologia Greek god, parece o quê? Mitologia o quê? Mitologia grega. Para quem joga God of War, né? God of War, então essas coisas aparecem bastante no game lá também, o God of War. God of War, Deus da guerra, né? Com Kratos. Riordan's books have been translated into 40, foram traduzidos aí, ó, translated into 42 languages. 42 languages. Línguas, né? Quantas línguas? 42 languages. And sold more than 30 million. Nossa, quantas cópias que ele vendeu aqui, ó. Mais que o quê? 30 million copies. Mais que 30 milhões de cópias. In the US. E a gente tem a palavrinha US aqui. United States. United States. Às vezes a gente vê USA, né? 3 letrinhas. USA. Né? As pessoas falam USA às vezes, mas é o USA. US. Né? Nos US. The 20th Century Fox has adapted the first 2 books of his Percy Jackson series as a part of a series of films. Então, essa produtora, né, a 20th Century Fox, adaptou aí os 2 livros. Os seus livros criaram, né, spawned related media, such as graphic novels and short story collections. Né? Então, várias outras mídias surgiram aí, né, tipo graphic novels, né, tipo revista em quadrinho mesmo, desenhado, né, e short story collections, contos, né, uma série de contos. Além disso, tem muito fanfic, né, relacionado a isso. Fanfic é o quê? Aquela ficção, aquelas histórias criadas por fãs mesmo da série, né. Riordan's first full-length novel was Big Red Tequila. Então essa aqui foi a primeira novel dele. Novel em inglês não é novela, na verdade é romance, né? Romance que é o que? É um livro ficcional, né? Um livro ficcional. Which became the first book in the Tres Navarre series. His big breakthrough was The Lightning Thief, né? Foi o que? O Ladrão de Raios. Quando ele fez sucesso mesmo foi com Ladrão de Raios. The first novel in the 5-volume, né? No 5-volume, aí ó, 5 o quê? 5-volume, né? Na série de 5 volumes. Percy Jackson and the Olympian Series, which placed a group of adolescents, né? Um grupo de quê? De adolescentes in a Greco-Roman, aí ó, grego-romano, né? Os gregos e os romanos tinham uma ligação muito forte, assim, muito grande, né? E às vezes a gente chama as coisas de greco-romano, né? É uma construção greco-romana, né? Porque tem traços de coisas gregas e romanas, né? Em inglês também a gente tem essa expressão, né? Greco-Roman mythological setting. Mythological parece com o que em português aí, ó?
Setting é o local onde acontece uma coisa, né? Setting. Since then, Riordan has written. Ele escreveu, né? A palavra write é importante aí, hein? Write, written. The Kane Chronicles trilogy and the Heroes of Olympus series. The Kane Chronicles focused on Egyptian mythology. Aí, ó. Mythologia o quê? The Heroes of Olympus was the sequel, né? Foi a sequência aí, né? To the Percy Jackson series. Riordan also helped Scholastic Press develop the 39 Clues series and its spin-offs, and penned its first book, The Maze of Bones. His most recent publications, as suas publicações mais recentes, are 3 books in the Magnus Chase and the Goddess of Asgard series, based in Norse mythology. Então, Gods of Asgard, based on what? Norse mythology. Né? Mitologia o quê? First book of his Trials of Apollo series, The Hidden Oracle, was released in May 2016. Vocês vão ler novamente o texto aí, mas podem assistir novamente seguindo o que eu falei para responder as perguntas. Em caso de dúvida, entre em contato aí como sempre. Ok? See you next week. Bye bye.